Amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa, a cada dia, nós trazemos um entrevistado, uma entrevistada, profissionais da área da saúde, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, psicólogo, enfim. Nós sempre estamos trazendo algum profissional que traga alguma novidade, alguma informação que pode ser útil para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. E hoje está nos nossos estúdios conosco, pela primeira vez, é um prazer muito grande estar com ela aqui hoje, é a doutora Priscila Tacindo Novaes, nefrologista, e é uma pessoa muito querida, nossa, já colega de trabalho, amiga, e que hoje vai estar falando um pouco sobre a nefrologia, né? Essa especialidade que tem gente que ainda não sabe exatamente a área de atuação do nefrologista, né? Porque a gente sabe que cuida de rim, né? Mas e aí o urologista, né? Eu, como urologista, muitas vezes recebo pessoas que vêm comigo e quando na realidade deveriam ser encaminhados para o nefrologista. Então é com ela que nós vamos estar falando, mas eu primeiro já quero agradecer a sua presença aqui, Priscila, conosco. E eu quero saber de você um pouquinho, né? Obrigada. Você fala aqui, você não é de Araras, não é isso? Isso, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Eu vim de São José do Rio Preto, estou aqui em Araras faz 4 anos, me formei em Londrina, no Paraná, fiz 6 anos de faculdade lá, 2 anos de clínica, especialização, residência em clínica geral, e depois 2 anos de nefrologia. Então, sou formada há 9 anos já e estou aqui em Araras há 4 anos. Como passa depressa, Priscila? 4 anos. Mas que outro dia que você chegou aqui? Pois é, já faz 4 anos. Isso, legal. E você está hoje atuando tanto na Unimed quanto na Santa Casa, no São Luís Saúde, não é isso? Isso, eu atendo, na verdade, na Santa Casa eu faço meu trabalho de diálise e atendo a Unimed e o meu consultório. Isso. Então, vou falar um pouquinho sobre essa especialidade, né, Priscila? Tem muita gente que às vezes não sabe diferenciar um pouco e pergunta, mas o que o nefrologista faz mesmo, né? E aí, às vezes, a dúvida, né, com o urologista, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que a especialidade de nefrologia faz, o que ela cuida, enfim. Tá certo. Realmente é uma confusão mesmo entre nefrologista e urologista, onde cada um atua. Na verdade, assim, nós trabalhamos de maneira complementar, né? E o nefrologista atua mais na parte clínica das doenças renais, né? O urologista acaba trabalhando mais com a parte cirúrgica, né? Se tem um cálculo, ele vai abordar, e o nefrologista, por exemplo, em relação a cálculos renais, vai investigar e tentar prevenir que novos cálculos apareçam. Isso é um exemplo. Por que nefrologia, né? Muita gente não sabe nem o que é nefrologista. Você fala, nefrologista? Nossa, que é isso, né? É um termo que vem do grego, nefros quer dizer rim. E, na verdade, a unidade funcional do rim é um néfron, que é um filtro, né? Então, por isso, daí vem o nome nefrologia. E o nefrologista vai tratar de várias doenças que acometem no rim, primariamente, ou que acometem o rim secundário a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, que são as principais doenças que causam danos renais, e a gente sabe da prevalência elevada do diabetes e da hipertensão na população. O nefrologista é um clínico geral, então tem uma formação em clínica geral, que cuida não só de doenças do rins, mas cuida de diabetes, de hipertensão, e complementa o tratamento multidisciplinar, junto com o cardiologista, com o endocrinologista, enfim. Priscila, eu recebo, inclusive no consultório, principalmente mulheres, é interessante, preocupadas que estão inchando, né? Uhum. E uma das preocupações que a gente vê é com relação ao rim, se o rim não está funcionando e tudo, né? E às vezes a gente faz uma série de exames e não está funcionando, está normal, não há nenhum problema, e às vezes tem alguma alteração, né? Então, eu quero falar de algumas patologias com você mais comuns, para depois a gente chegar, inclusive, no tratamento que você atua, que a gente sabe que é a hemodiálise, que é algo que também muita gente tem medo, tem pavor, né, de pensar, não quero porque teve alguém na minha família que morreu, faz fazer hemodiálise e tudo, então existe aquilo. Então, eu vou deixar isso mais para o final um pouquinho, da gente falar um pouquinho sobre a hemodiálise. Mas, assim, a nefrologia, como a área clínica, né, ela trata muito também do que a gente chama da insuficiência renal, causada, como você bem disse há pouco, principalmente pela diabetes, né? Mas essa questão do inchaço, né? Então, assim, muitas mulheres estão em casa nos assistindo, né? Pode ser sempre o rim, não é? Como é que é? Fala um pouquinho disso aí.
Existem várias causas de edema, né? Então a gente observa muito em mulheres obesas, sedentárias, às vezes já com grau de insuficiência venosa, hipotireoidismo é outra coisa que pode dar edema, insuficiência hepática, alguma hepatopatia, doença no fígado, né? Então não é só o rim que dá edema. Assim, eu vejo que a principal causa de edema é o sedentarismo e a obesidade. Então às vezes está edemaciado por realmente dificuldade do retorno venoso por esse motivo, né? E quando a pessoa, Priscila, tem de fato alguma doença, né? Então assim, quais seriam as doenças do rim que podem eventualmente levar ao inchaço, ao edema, né? Que é o termo mais técnico, mas estou falando de inchaço para as pessoas em casa entenderem, né? Então assim, quais as doenças que podem eventualmente levar a um edema, ao inchaço do corpo e como é que assim, dá um detalhe também pra gente do tipo de inchaço, que às vezes a pessoa inchou o pé, acha que já é o problema do rim, né? E às vezes a gente sabe que tem algumas características desse edema. Certo. Antes de falar nisso, eu vou falar um pouco do funcionamento dos rins. Então, assim, os rins todo mundo acha que a função principal do rim é só filtração e eliminação das escórias, das sujeiras do sangue. Mas não é só isso. Além desse papel importante de filtro com a retirada das sujeiras do sangue, ele também tem um papel importantíssimo no controle da quantidade de líquido e sal do nosso organismo. Então, é ele que faz o ajuste fino de tudo que a gente ingere em águas e sais minerais. Então, ele consegue equilibrar a quantidade de líquido. Se estamos desidratados, ele vai poupar líquido. Se estamos muito hidratados, acabamos bebendo muita água, vai eliminar mais. Além disso, além dessa função de filtro, desse controle importantíssimo da quantidade de sais e quantidade de líquidos, ele também tem outros papéis. Ele tem uma função hormonal, então a deficiência do rim também causa deficiência de alguns hormônios importantíssimos, como aquele que produz os glóbulos vermelhos, é um hormônio que chama eritropoetina, então a deficiência renal também causa anemia por causa da falta desse hormônio. Ele também produz outro hormônio que chama calcitriol, que é uma vitamina D ativa que vai fazer a absorção de cálcio na nossa dieta, então é importantíssimo também para o controle da quantidade mineral nos nossos ossos. E também vai ter um papel importante na eliminação de drogas, medicações que a gente ingere. Então, levando-se em conta tudo isso, algumas doenças que lesam o rim vão, consequentemente, fazer esse controle extrínseco, esse controle preciso da eliminação de líquidos ficar inadequado. E por isso vai acontecer os inchaços. Existem doenças primárias nos rins, chamadas glomerulopatias ou nefrites, como a população conhece, que causa esse inchaço. É muito comum em crianças ou adultos jovens, é mais comum nessa faixa etária, mas acomete também idoso. Normalmente, a mãe, em relação às crianças, a mãe vai observar que a criança acorda com inchaço, não só nas pernas, mas também com a face inchada, ao redor dos olhos, né? Principalmente a hora que levanta, porque ficou deitado a noite toda, então, às vezes, do lado que estava dormindo está mais inchado do que o outro, né? Então, não é só edema nas pernas, é edema também no corpo todo. Isso são as doenças primárias que acometem o rim. As doenças... A insuficiência renal, de um modo geral, secundária hipertensão e diabetes, normalmente não mostram um inchaço importante inicialmente. Uma das coisas ruins que dificulta o diagnóstico das doenças renais é o comportamento silencioso das doenças. Muitas vezes o rim tem uma capacidade tão grande de adaptação que precisa se perder muito da parte funcional desses glomérulos para ele mostrar algum sintoma. Então, em casos de insuficiência renal crônica secundária, hipertensão, diabetes, só num estágio muito avançado, já quando está precisando já de diálise, que vai aparecer esses edemas, e nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes o paciente começa a piorar a função e para de urinar. Às vezes isso não acontece, ele continua urinando normalmente, daí você fala, não, você está com insuficiência renal grave. Ele fala, não, doutora, mas eu urino normalmente. Então, o fato de urinar adequadamente não quer dizer que seu rim está bom.
Por isso precisamos, assim, sempre tá dosando, não só o nefrologista, como os clínicos gerais, os outros médicos também que atuam em hipertensão, diabetes, então o cardiologista, o endócrino, o geriatra, que lida muito com o idoso, o urologista e o clínico geral, precisa estar sempre dosando creatinina e vendo uma análise de urina, porque alguns indícios vão nos dizerem que tem uma doença renal. Por exemplo, uma urina com proteína positivo ou sangue oculto nos diz a favor de alguma doença renal. E uma creatinina elevada também. O que é essa creatinina? Nosso músculo tem a creatinofosfoquinase e um dos metabólitos, assim, metabólitos da sujeira e desse músculo acumula-se no sangue quando o rim não funciona e eleva essa creatinina. Então, é um indício indireto que os rins vão mal. Porém, isso daí, muitas vezes, a maioria dos médicos, assim, por exemplo, vem no consultório do Dr. Eliseu uma idosa de 80 anos com 1 de creatinina, porém ela pesa 40 quilos. Pode ser que um médico olhe e fale, bom, tá normal essa função renal. E, na verdade, essa senhora já tem um funcionamento do rim muito diminuído, em torno de uns 30% de função. Então, a creatinina leva em conta também a idade, a massa muscular, o fato de ser homem ou mulher. Então, não é um exame muito... tem que ser olhado com outros olhos, né? Então, é importante sempre analisar várias variáveis na análise da creatinina. Então, ela isolada, a creatinina de 1 é normal? Depende da idade, depende da massa muscular, depende de vários fatores, né? Então, o que realmente a gente vê quando funciona o rim é a taxa de filtração glomerular, que é colhida na urina de 24 horas, ou tem outros exames mais específicos que a gente acaba pedindo com menos frequência, por exemplo, cintilografias, entre outras. Por isso que, voltando à sua pergunta, então, as causas de edema, de inchaço, podem ser de doenças intrínsecas no rim, mas muitas vezes demora a aparecer esses inchaços. Uma das causas de inchaço é quando perde muita proteína na urina. Perdendo a proteína, o sangue não vai conseguir manter dentro dos vasos esses líquidos e daí com a nossa pressão vai extravasando, né? Priscila, já interrompendo um pouquinho você até pegar esse gancho que você agora comentou sobre a perda de proteína na urina, a gente vê com alguma frequência, você já deve ter recebido pacientes que falam assim, doutor, a minha urina está espumando muito. Né? E isso é uma coisa meio da cultura, né, popular, de observação disso, mesmo sem fazer exames, né? E aí a pergunta, mas será que o meu rim está bem? Será que isso procede? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, que eu vejo, não sei se você tem essa pergunta. Sim, eles perguntam mesmo. Um dos sinais indiretos de insuficiência renal, além do inchaço, é uma urina espumosa e urina escura. Às vezes você não vê sangue, mas você vê uma urina muito escura, tipo cor de Coca-Cola, cor de chamate, ou às vezes vê sangue vivo mesmo. A espuma é consequência da proteína, da perda proteica, que normalmente na nossa urina não perde-se proteína, né? O rim ele consegue poupar tudo o que nos é necessário, ele só elimina o que nos é tóxico e que não é necessário. Quando há perda proteica, é sinal de que os rins realmente não vão bem e normalmente demonstram espuma, né? É claro que às vezes homens é normal ter um pouco de espuma, né? Nem sempre é algum indício de doença, mas realmente tem que ficar atento. Ok, você que está em casa, nós estamos com a doutora Priscila Tassino Novaes, nefrologista, e hoje falando sobre essa especialidade médica que é a nefrologia, né? E ela já nessa primeira parte, nós batemos um papo com ela explicou um pouco como é que o rim funciona, né? E para a gente entender como acontecem as doenças e que doenças que podem acontecer, que ela mesmo falou, de ordem primária, de ordem secundária. E a gente vai continuar falando ainda mais. E você que está em casa, então, fica ligado com a gente, porque tem mais coisas para vocês aprenderem e entenderem como é que acontece a função renal e a ação do especialista médico nessa área, que é um nefrologista.
Priscila, você falava inclusive de exames e tudo, quer dizer, existe assim uma idade assim que é bom já começar a fazer aqueles exames de rotina, tipo creatinina, ureia, enfim, que você recomenda assim, que eu vejo assim, muitos clínicos têm esse cuidado, os cardiologistas, mas nem todos os médicos às vezes pedem de rotina, né? Então aquelas pessoas que estão em casa, quando é que eu devo me preocupar e pedir, né? De repente, doutor, eu gostaria de fazer um teste da função renal. Pacientes com mais de 40 anos devem fazer pelo menos uma vez por ano exame de urina 1 e creatinina. E mais precocemente, pacientes que tenham fatores de risco. Então, se você tem uma história familiar de doença renal, alguém na sua família faz diálise, uma história de cistos renais, existe uma doença que chama doença renal policística autossômica dominante, que ela passa para todos os filhos normalmente e não dá sintomas, né? Então, quando o jovem começa a aparecer os cistos e esses cistos vão aumentando e essa função renal pode ir deteriorando. Então, histórias familiares de cisto, história familiar de doenças renais, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, todos esses fatores devem deixar a pessoa mais atenta para os rins. Então, a partir de 40 anos, de um modo geral, e mais precocemente, se tiverem fator de risco. E dentre essas patologias secundárias que você citou, Priscila, eu acho assim que hoje a gente vê com muita frequência a diabetes levando a comprometimento renal, de uma forma assim, talvez mais importante. Mais proeminente. A hipertensão e o diabetes são as duas principais que mais causam. Hoje em dia, eu posso te dizer que a hipertensão ainda ganha em relação ao diabetes. A hipertensão ainda, a maior parte dos doentes em diálise estão em diálise por causa de hipertensão, de pressão alta mal cuidada. Por quê? Porque o paciente normalmente não sente nada e muitas vezes vai no meu consultório e deve ir no seu também. Você mede a pressão 16/9, doutora, mas para mim está normal, não estou sentindo nada. Para você, por enquanto, está normal. Mas os órgãos-alvos vão sentindo. Quais são? Coração, cérebro e rim. Então, isso daí vai aumentar a pressão elevada, mesmo que assintomática. Vai fazer você aumentar o risco de ter infarto, derrame e insuficiência renal. É uma questão mecânica. A pressão alta vai prejudicando, a parte funcional do rim chama-se glomérulo, é um enovelado de capilar de sangue extremamente delicado. Então, a pressão alta ali nesse glomérulo, nesse enovelado que faz a filtração dos rins, vai fazer danos gravíssimos para o rim, né? Então, a pressão alta pode não estar te dando nenhum sintoma, mas pode ter certeza que seus órgãos estão sendo prejudicados. Então, cuidado, vá a um médico, cuide dessa pressão, não dá para tolerar uma pressão 16/9 e achar que é normal. Então, gente, fica esse alerta aí, né, de como é importante, né, nós estamos falando de nefrologia, de rins, mas outras patologias, como a doutora Priscila bem falou agora, e a hipertensão arterial, e principalmente o que ela falou realmente, a hipertensão silenciosa, que o paciente não tem queixa nenhuma, e a pressão já está em níveis pressóricos comprometedores, então você deve fazer a sua consulta no cardiologista, que vai identificar, tratar, e consequentemente você vai estar cuidando também do seu rim indiretamente. Priscila, e agora eu queria que você falasse um pouquinho então, porque muitas vezes alguns pacientes, infelizmente, na evolução da doença, chegam muitas vezes a precisar da hemodiálise, né? Uhum. E as pessoas têm aquele medo, né? Aquela coisa, aquele pavor, né? Porque teve algum parente que precisava fazer diálise, hemodiálise, 3 vezes por semana, ir lá. E realmente existe aquela coisa, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, desmistificando algumas coisas que são verdadeiras, reais, que a gente tem que entender sobre a hemodiálise, como é que funciona, o que é a hemodiálise. Certo. Infelizmente, o nefrologista ainda está fazendo uma função como prevenção, ele ainda está conseguindo só fazer prevenção secundária, ele não consegue fazer a prevenção primária. Por quê? Porque os doentes são encaminhados tardiamente para a gente. O nefrologista, como eu disse, não é muito bem conhecido nem pela população e também, às vezes, os médicos deixam de nos referenciar. Por exemplo, hipertensão, o cardiologista cuida, mas o nefrologista também cuida. Então, é uma doença, paciente hipertenso sem nenhuma doença cardíaca, é muito bem cuidado também pelo cardiologista, né? Pelo nefrologista. Então, acho que nós temos 3 pilares para a gente focar e tentar poder passando para prevenção primária, quer dizer, evitar que essa doença chegue
em níveis críticos que precise de diálise. Então, primeiro seria o diagnóstico precoce, que eu já comentei, que precisa fazer anualmente, creatinina, urina 1, principalmente maior de 40 anos e com histórias familiares. Segundo, precisa uma conscientização dos médicos e da população de que precisa ser referenciado precocemente para o nefrologista. Quando? Quando tem uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, esse paciente já deve ser encaminhado para o nefrologista e a gente não vê isso. Chega para mim quando está pré-diálise ou já está funcionando só 30 ml por minuto. A gente fala de uma maneira grosseira, 30%, 60%. Então, filtrando menor que 60 ml por minuto, 60%, precisa de um acompanhamento com o nefrologista. E quando funciona maior de 60%, mas com proteinúria e hematúria, sangue na urina e proteína na urina, que isso diz a favor de algumas outras doenças relacionadas ao rim, né? Se isso acontecesse, com certeza teria menos doentes entrando em diálise e mesmo aqueles que a gente não consiga retardar, que a gente não consiga reverter a situação, muitas vezes a gente consegue retardar esse início. 70% dos pacientes, quer dizer, hoje a gente tem, no Brasil temos 200 milhões de habitantes e tem 100 mil pacientes em diálise. A maioria, 90% mais ou menos, em hemodiálise e uma minoria em diálise peritoneal, né? O que são essas modalidades, né? Abrimos outro leque aqui de explicação. A gente chama globalmente de terapia renal substitutiva, que são 3. Hemodiálise, que é aquela que você faz a filtração na máquina por 4 horas, 3 vezes na semana. Diálise peritoneal, é implantado um catéter, normalmente o urologista que implanta, que chama catéter peritoneal, no abdômen, na barriga, e 4 vezes por dia é infundido, é colocado um líquido na barriga e esse líquido com a membrana interior do abdômen, que chama peritônio, faz as trocas. Isso daí é diálise peritoneal, que pode ser feito 4 vezes ao dia e aquele líquido fica em torno de 6 horas na sua cavidade abdominal fazendo as limpezas. É uma coisa indolor, que pode ser feita em casa. E tem uma máquina que funciona à noite, então no período noturno é feita essa diálise, chama diálise peritoneal automatizada. Os dois métodos, assim, não tem um que é superior ao outro, então precisa sempre do apoio do nefrologista para ver qual o melhor método. Existem particularidades de pacientes que vão se beneficiar de um ou de outro método, mas infelizmente ainda a falta de informação leva a maioria dos pacientes optarem por hemodiálise. E não só a falta de informação, mas como a chegada tardia do paciente. Então, como eu ia dizendo, 70% dos pacientes chegam a nós já com rim sem funcionamento, precisando de diálise. Muitas vezes eu sou chamada no pronto-socorro, às vezes é um paciente jovem, de 20, de 40 anos, que está hipertenso, com a pressão muito elevada e estava com sintomas vagos, de fraqueza, um pouco de ânsia, não se alimentando bem, e quando colhe os exames o rim está paralisado. E daí o que a gente tem que fazer? Iniciar o tratamento de emergência, a diálise. Isso daí faz com que a gente precise passar acesso venoso central, então tem que passar um catéter no pescoço, que aumenta o risco de infecção, não é o adequado. O adequado é esse paciente ter chegado antes a nós, preparado um acesso vascular, que o paciente precisa de um local para dialisar. E isso quem faz é o cirurgião vascular, faz uma cirurgia que chama fístula arteriovenosa, junta a artéria com a veia, como se desviasse o rio para o mar e essa veia vai ficar dilatada, é aqueles pelotes que o paciente fala. Na verdade, isso não é nenhuma maquininha que é colocada aqui, é uma cirurgia simples, você só sente um barulhinho diferente que a gente chama frêmito, porque é a pressão a pressão arterial que está sendo diretamente direcionada à veia, e a veia tem a parede mais fina, então você sente o pulsar do seu sangue, só isso. E isso demora uns 60 dias para ficar pronto. Então, assim, o paciente precisa chegar para mim para eu ir preparando ele para a diálise. Então, isso não acontece. Então, se a gente for ver, a situação é bem complexa, porque nos chega de uma maneira muito precária o paciente. E isso faz com que os desfechos sejam um pouco desfavoráveis. Como? Às vezes o paciente chega num estado crítico que ele acaba internando mais vezes, tendo várias
aumentando a morbimortalidade, principalmente a chance de internação, as doenças relacionadas à diálise, porque chegou tardiamente a nós. Então, estudos mostrando pacientes que vêm antes ao nefrologista, que tardiamente, eles vão viver mais, eles vão internar menos e vão iniciar mais tardiamente a hemodiálise. E a hemodiálise não é nenhum bicho, a hemodiálise, nem a diálise peritoneal, não é nem esse bicho de 7 cabeças que o pessoal pinta. Na verdade, muitos pacientes não querem iniciar e vão vivendo uma vida muito terrível, assim, não se alimentam, vão perdendo peso, não sente vontade mais de comer, nada, tem ânsia, tem vômito, e quando começa a diálise, melhoram demais, né? E por isso a gente precisa desmistificar realmente essa história da hemodiálise, né? Por que o paciente que faz hemodiálise, né? Fulano fez hemodiálise, morreu. Por que ele morreu? Porque a nossa maior parte da população é idoso. Eu tenho paciente dialisando de 80, de 92 anos, a maioria tem maior de 60 anos. Os idosos vão morrer. Então, não que morreram da hemodiálise, de certa forma. Na verdade, a doença renal, ela vai levar aumento do risco cardiovascular. Sim. E assim, é importante o aumento. Para você ter uma ideia, um homem de 30 anos que faz hemodiálise tem o mesmo risco cardiovascular de um senhor de 80 que não faz hemodiálise. Então, realmente, o risco cardiovascular existe. E principalmente isso daí é mais visto porque tem muitos idosos, né? Então, por isso que se observa mais, mas assim, de um modo geral, os pacientes que fazem diálise vivem melhor, vão ter uma qualidade de vida melhor e vão poder ser preparados para transplantes, né? É claro que os idosos não vão ser transplantados, porque sempre a gente vai ter que pesar o risco e o benefício. O transplante renal, apesar de ser o tratamento ideal da doença renal crônica, que seria outra forma de terapia renal substitutiva, não pode ser feito num idoso que tenha um risco cardiovascular maior. Por quê? Porque ele vai ter que usar remédios para diminuir a imunidade. Isso vai predispô-lo a ter mais infecção. Então, assim, pesando os riscos e benefícios, o idoso vive melhor em diálise. Agora, o paciente jovem, ele vive melhor com transplante. Então, mais outro motivo para ir precocemente ao nefrologista. O paciente jovem com doença renal não necessariamente precisa dialisar. A gente já acompanhando e observando como que está o rim, piorando, já tendo indicação, precedendo a indicação da diálise, a gente já vai referenciá-lo para um transplante. Ou doador vivo, se tiver alguém na família, parente de primeiro grau que seja compatível, né? Ou doador cadáver, doador falecido, né? E daí dá para se transplantar antes de dialisar, que a gente chama de transplante preemptivo. Antes da diálise, a gente já referencia esse paciente para o transplante. Então, assim, são vários fatores que a gente pode atuar, várias situações que a gente pode atuar e que a população nem imagina, né? O quanto é complexo essa área e quanto que a gente tem para fazer. E vocês que estão em casa assistirem e vendo a doutora Priscila explicando, dizer quantas coisas nós realmente precisamos aprender de uma especialidade tão importante, de um órgão tão importante, que são os rins na nossa vida e as interações que existem com outras doenças, principalmente como ela citou, a hipertensão arterial, a diabetes e outras tantas que a gente precisa cuidar. Então, você que está em casa, né, acima de 40 anos, já pode pedir ao seu clínico, seu médico, seu cardiologista, para ver como é que está a função renal. Se você tem alguma dúvida, né, urinou um pouquinho mais famoso, não custa nada você perguntar ao seu médico para que ele possa estar avaliando e, de preferência, você procurar um nefrologista, já que nós temos nefrologista hoje, não só nos consultórios, através dos convênios, mas na própria rede pública e tudo, a gente tem essa especialidade e ela é muito importante. E eu ia deixar, porque eu queria te trazer de novo aqui, Priscila. Foi muito boa a sua entrevista, o nosso tempo já passou, acabou já, praticamente. Mas para falar sobre transplantes, né? Porque é um assunto assim também muito interessante, que também muitas pessoas temem isso, né, o transplante. Isso envolve muitas vezes, com relação à doação, ao doador, né, se é de familiar, se é doador cadáver, né, enfim, então, por isso que eu não entrei nem nessa questão, mas foi bom que você já deu uma pequena informação para nós sobre essa questão do transplante. Mas eu queria, só para terminar, Priscila, assim, coisas práticas
que a gente precisa tomar cuidados no sentido de cuidar dos rins, né? Quer dizer, eu estou falando, o que eu vou te falar? De sal, ingesta de sal, ingesta de muita proteína. Hoje, com essa questão também da estética, pessoas tomando, às vezes, suplementação. Eu queria que você fechasse hoje falando sobre esses cuidados. Certo. Tem alguns cuidados que a gente precisa atuar para evitar realmente a doença renal. Como o doutor Eliseu falou muito bem, a ingesta de sal. Hoje em dia, temos muitos alimentos industrializados e o sal é conservante da maioria dos produtos, né? Então, temos que ter cuidado em relação aos alimentos industrializados, sempre procurar aquele com menos sódio, né, que é o sal, evitar sazon, caldo quinor, esses temperos prontos que vão ter muito sódio. Tomar cuidado com refrigerantes, principalmente aqueles derivados da cola, que vão ter vários efeitos, inclusive aumentando o risco de formação de cálculo renal. Evitar o tabagismo, que o cigarro também aumenta o risco de danos renais. Cuidado com hipertensão e diabetes, então assim, sempre procurar ver como que está o açúcar no sangue, né? Principalmente se você tem história familiar de diabetes. E a gente tentar ter uma dieta saudável, mais saudável possível, evitando a obesidade. A obesidade também leva à doença renal, aumenta a filtração glomerular, pode levar a uma glomerulopatia chamada GESF, glomerulosclerose segmentar e focal. Então, e fora isso, a obesidade leva à hipertensão, diabetes, então assim, fatores tem de sobra para levar a doença renal. Então, de um modo geral, ver o que você come, consumir pouco sal, cuidar da sua saúde, evitar o sedentarismo, praticar atividade física, né? Ter uma vida saudável. Alimentares. Suplementos. A sobrecarga proteica pode fazer hiperfiltração glomerular. Então, cuidado com os suplementos. É melhor você ter uma dieta equilibrada, vá no nutricionista. Acho que hoje em dia a gente tem bastante opções para aumentar a ingesta proteica e tem que sempre ser adequado ao quanto você faz de musculação, enfim, porque a sobrecarga vai fazer hiperfiltração dos seus rins e também vai aumentar o índice de cálculo renal. O que causa, a principal forma de evitar a formação de cálculo é dieta com pouco sódio e pouca proteína. Então, esse consumo, juntamente com as colas da vida, aumenta muito a chance de litíase renal. Gente, infelizmente... E só mesmo um detalhe que acho que é uma coisa importantíssima que eu não falei. Uso de anti-inflamatório. Vamos ter muito cuidado. O uso de anti-inflamatório está sendo disseminado de uma forma monstruosa, vamos dizer assim. Então, tem uma dor de garganta, vai na farmácia, toma anti-inflamatório. Cuidado, o anti-inflamatório pode fazer insuficiência renal aguda e necessidade de diálise, mesmo que você seja jovem, mesmo que você não tenha doença renal nenhuma. Fique mais atento, principalmente se você for idoso, hipertenso e diabético. Então, anti-inflamatório só com prescrição médica e por breve período, ok? Gente, e foi muito bom esse final aqui, realmente eu estava esquecendo de comentar isso também, tinha pensado e perguntar, depois a conversa foi indo para outras questões. Muito gostosa a entrevista com você, Priscila, quero agradecer. Lembrando que o seu consultório está onde? Meu consultório é na rua Antônio Zambon, próximo à Unimed. Aquele clube também de natação, né? Isso, do lado da escola de natação. Quem precisar de uma consulta, de um acompanhamento, será muito bem-vindo. E o telefone, você lembra? 3541-6100. Chama Centro Clínico Integrado. Então tá lá, doutora Priscila, quem quiser lá fazer uma consulta, né, que ouviu as explicações, os cuidados que ela falou e você deve então fazer a sua consulta. Priscila, muito obrigado pela sua presença. Vamos te convidar de novo aqui. Obrigada. Gostamos da entrevista. Você está em casa, olha, gostou da entrevista, quer ouvir de novo? O programa foi hoje, às quartas-feiras, às 19h45, mas a reprise é sexta-feira, às 18h15 e depois disso vai estar no YouTube também disponibilizada a nossa entrevista. Então você tem várias oportunidades de estar assistindo e revendo essa entrevista. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a audiência. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.